boa noite. Gostaria de cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Nessa noite eu gostaria de compartilhar uma pequena saudação da parte de Deus para os amados irmãos. Gostaria de compartilhar um texto que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 5, e apenas o verso 1, que diz assim: Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achai alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que mesmo em tempos difíceis, Deus ainda procura homens para ser instrumento dele na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto sagrado no qual nós lemos relata um tempo sombrio na história de Israel, no qual havia uma grande escassez de homens comprometidos com a verdade de Deus, de homens comprometidos com a justiça de Deus. E Deus ali, ele lança um desafio ao profeta Jeremias, que procurasse um homem fiel em Jerusalém para que pudesse usar, para que pudesse ser instrumento dele, um homem que andasse na verdade, um homem que andasse na justiça, um homem que andasse em sinceridade. Porque essa é a vontade de Deus, usar homens aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E através desse texto que nós lemos aqui no livro de Jeremias, eu gostaria de trazer uma reflexão dos tipos de homens que Deus procura para usar. Como ser um homem que Deus procura para usar? Como ser esse homem que agrada a Deus? Como ser uma pessoa no qual Deus tem prazer em usar através da sua palavra? E através do texto é bem certo que nós entendemos que desse aspecto de um homem que Deus procura para usar é um homem fiel. Para ser um homem que Deus se agrada em usar, esse homem tem que ser fiel. E quando falamos em ser fiel, não falamos em ser perfeito. Não, um homem fiel, ele também tem as suas imperfeições, tem as suas limitações. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabemos que Deus usa homens imperfeitos, mas que tentem agradar o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, Deus usando ali o salmista Davi, no Salmo de número 101 e o verso 6, se você quiser conferir na sua Bíblia, pode conferir. Deus ali falando através da boca de Davi. Veja, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo e que ande num caminho reto. Esse me servirá. Louvado seja o nome do Senhor. Os olhos de Deus, ele está procurando os fiéis da terra. Ele procura os seus que andam em fidelidade com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque essa é a vontade de Deus.
Esse é o homem que Deus procura, é um homem fiel, fiel à sua vontade, fiel ao seu querer. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 12 e o verso 1, ele mesmo dizendo ali que estava uma grande escassez, mas o salmista diz: salva-nos, Senhor, porque falta homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista dizendo ali, irmão, o salmista pedindo misericórdia: salva-nos, Senhor, porque são poucos os homens benignos, são poucos os homens que são fiéis entre os filhos dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz aqui, o salmista dizendo que são poucos. O salmista não está dizendo que não tem, ainda tem homens fiéis, e esses homens fiéis que Deus procura para usar. Louvado seja o nome do Senhor. E outro também que eu quero trazer como exemplos é adoradores verdadeiros. Deus procura para usar homens que são adoradores verdadeiros. Louvado seja o nome do Senhor. Homens que em meio às dificuldades, em meio às lutas, ele adora a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Homem que em meio a tudo que passa, ele tem confiança no Deus que serve. Ele não troca aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus determinou para a sua vida nas mansões celestiais por coisas terrenas. Sabemos nós que nós temos que ser verdadeiros adoradores. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia mesmo diz, lá no livro de João, capítulo 4 e o verso 23, veja o que diz a palavra de Deus: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que o assim adorem. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a vontade de Deus, irmão. Esse é o homem que Deus procura para usar na terra. É aquele que adora ao Pai em espírito e em verdade. E a hora vem, louvado seja o nome do Senhor. E como Deus reconhece o homem que adora a Ele e dá a sua adoração verdadeira em meio às dificuldades, que é se revelar o verdadeiro homem de Deus e uma mulher de Deus. Porque a Bíblia mesmo diz: eis que a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque em meio às dificuldades é revelado o caráter do cristão, onde o homem vai realmente saber onde está depositada a sua confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Saber onde está a sua adoração verdadeira, se está a Deus ou se sua confiança está dependendo em méritos humanos, se está dependendo de médico, se está dependendo de empresário. Não. O verdadeiro adorador, ele acredita e adora a Deus em meio a tudo, ele está confiando em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o verdadeiro adorador, irmão. Ele não faz algo para Deus pensando em recompensa terrena, não. Porque quem faz isso, nosso Deus conhece tudo. Vamos ler, na Bíblia diz, em Jó 35:13. Confira na sua Bíblia. Vê o que diz, ó. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade. Veja. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ele, o Todo-Poderoso. Certo é que Deus não atentará ou ouvirá a vaidade, nem atentará o Todo-Poderoso. O homem vaidoso que quer só méritos, que quer ser reconhecido, que quer ter lucros, que quer ter vantagem, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor não atentará ao Todo-Poderoso. Porque Deus conhece o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele não faz algo para Deus pensando em recompensas terrenas, não. Ele sabe que a sua recompensa é no céu. Como ser
Um homem no qual Deus procura, ele tem que ser um verdadeiro adorador. Em meio a qualquer situação, ele é adorador, não desiste, não para, não interfere a sua caminhada por causa de nada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas outro exemplo que eu quero trazer para os amados irmãos, através do texto, é homens que pratiquem a justiça. Homens que praticam a justiça. E quando nós falamos em praticar a justiça, nós só podemos nos espelhar em Jesus, porque a Bíblia mesmo diz: não há um homem justo sequer. Não há ninguém justo, mas nós somos justificados por Jesus. Nós nos tornamos justos através de Cristo. Porque a Bíblia diz lá no livro de Efésios, capítulo de número 5, o verso 1: sede, pois, imitadores de Cristo como filhos amados. Louvado seja o nome do Senhor. Nós servimos a um Deus justo. Nós servimos a um Deus santo e perfeito. E através da sua justiça nós somos justificados. Nós nos tornamos justos através de Cristo. E assim o homem que Deus procura, o homem que pratique a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem que seja justo conforme o querer de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, vamos ler um exemplo em Deuteronômios 16 e 20. Ali Moisés escrevendo, dizendo: veja, a justiça, somente a justiça seguirá, para que viva e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Justiça, somente a justiça servirás. Louvado seja o nome do Senhor. Somente a justiça nós temos que seguir. Justiça, somente a justiça seguirás. Não adianta outro meio de seguir a Jesus se não for pela justiça. Nós temos que praticar a verdadeira justiça de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, porque lá o salmista de número 29, ele diz: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que dar ao Senhor o que é dele por mérito, o que é dele por direito, a sua adoração. Nós temos que ser justos a ele. Louvado seja o nome do Senhor, porque é isso que ele procura nos tais. O homem justo, o homem que pratique a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E outro exemplo que eu quero trazer para os amados irmãos é o homem que busque a verdade. O homem que fale a verdade. O homem que seja a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que vivemos numa sociedade corrompida por engano, por mentira. Homens que são levados até mesmo por enganar os outros. Mas sabemos que o nosso Deus, Ele busca homens que seja verdadeiro. Deus, Ele quer homem que busque a verdade, a sua verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o que diz o salmista no Salmo 15 e o verso 2. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente, segundo o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o cidadão dos céus. O cidadão dos céus, o homem dos céus, ele é diferente, irmão. O salmista aqui, ele trouxe um exemplo do cidadão dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, o cidadão dos céus, ele é reconhecido por onde ele passa. Ele é o quê? Louvado seja o nome. Ele anda em sinceridade. Ele pratica a justiça. Ele fala verazmente no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós entender mais ainda, a verdade, ela é justificada na justiça. O próprio sábio Salomão falou no livro de Provérbios, capítulo
12, o verso 17. Veja o que diz o sábio Salomão. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa é enganosa. Louvado seja o nome do Senhor. O homem que fala a verdade, o homem que pratica a verdade, irmão, ele é justo, ele anda em justiça com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos os requisitos de Deus para andar em perfeição com Ele. Deus procura os tais para usar aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus procura a minha pessoa, Deus procura a sua pessoa para Ele usar, para ser o instrumento dEle aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus procura homens fiéis. Deus procura verdadeiros adoradores. Deus procura homens que pratiquem a justiça. E Deus também procura homens que busquem a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Não é necessário ser um super-herói, super-crente, não. Deus quer pessoas que vivam uma fidelidade com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer homens que busquem a verdade com Ele. Louvado seja o nome de Deus. Quer homens que pratiquem justiça com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer usar você. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você é alguém importante para Deus. Você é alguém que Deus escolheu a dedo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele te chamou para um propósito. Você é escolhido por Deus. Não deixe que as aflições, as lutas desse tempo venham influenciar na tua vida. Você tem um projeto diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer usar você. Você é o homem e a mulher no qual Deus quer usar. Você é o instrumento que Deus escolheu para que seja manifeste a glória dele através da tua vida. É você que ele escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe louvado seja o nome do Senhor, essa pessoa perfeita. Nós somos revestidos através de Cristo. Nós já nascemos com um propósito. Deus já me escolheu e te escolheu desde o ventre. Louvado seja, você pode dizer, mas a Bíblia diz isso. Vamos ler lá em Jeremias. Ele falando ali, revelação para Jeremias, mas essa palavra também é para mim e para você. Jeremias capítulo de número 1 e o verso de número 5. Veja. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, antes que Deus te formasse, antes de você sair da madre, da sua mãe, você já era escolhido por Deus. Você era alguém que Deus escolheu a dedo. Deus escolheu a dedo você. Deus chamou você. Você pode até dizer no seu coração, mas eu não tenho dom, eu não sei pregar, eu não sei louvar, eu não sei cantar, eu não sei orar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o próprio apóstolo Paulo mesmo falou, procurai os melhores dons com zelo, que eu te mostrarei um caminho mais excelente. Louvado seja o nome do Senhor. Quem vai te capacitar é Deus, quem vai te dar o dom é Deus. Mas você tem que ter esse anseio no seu coração de querer crescer na obra de Deus, de querer ser alguém na obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista, não pare. Eu sei que muitos são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Não pare na caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista de Jesus. Jesus não tem desistido de você. Você é alguém importante para o Senhor. Você é alguém que Deus se preocupa. Você é alguém que Deus quer você por perto. É você que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Você é o homem e a mulher no qual Deus procura para usar. É você. Mesmo que você tente se esconder, mesmo que você tente fugir, mesmo que você tente procurar outros caminhos, mas o Senhor, Ele está à procura de você. É você que Ele quer, é você que Ele quer usar. É você que Ele chamou para fazer a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Não fuja. Não queira fugir dos planos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode até querer ir tomar outros rumos, outros caminhos.
Mas o nosso Deus é como aquele homem, aquele pai, como foi contado pelo nosso pastor Jesus Cristo na parábola do filho pródigo. Ele está de braços abertos a te receber. Louvado seja o nome do Senhor, porque ali quando você cair em si, como aquele jovem caiu em si, o Pai está ali esperando de braços abertos. Louvado seja o nome do Senhor. O Pai já estava à espera dele, o Pai já está à sua espera. Você que está distante, você que está um pouco parado, não desista, não pare. Os tempos estão ficando difíceis, mas a promessa de Deus ainda está de pé. A promessa de Deus ainda está de pé sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio e acredito que o nosso Deus, Ele é Deus que faz milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Só basta você confiar. Basta você acreditar que Deus, Ele pode fazer o impossível na tua vida. Ele pode fazer o impossível na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que tudo esteja dando errado, mesmo que tudo esteja indo ao contrário, mas eu quero te dizer que Deus, Ele vai te surpreender. Quando você menos esperar, vai chegar a resposta de Deus para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Deus é o nosso Deus, é Deus de repente. Louvado seja o nome do Senhor, é Deus que surpreende os seus escolhidos. Alegrai-vos no Senhor e sabei que Ele tem resposta. Louvado seja o nome do Senhor para as nossas orações. Você é o homem no qual Deus procura para usar. Você é a mulher no qual Deus procura para usar. Não perca tempo tentando fugir de Deus, tentando se esconder de Deus, tentando fugir dos planos de Deus, tentando fugir dos projetos de Deus. Você só vai perder tempo. Louvado seja o nome do Senhor, porque grande é aquilo que Deus te prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista. Receba Jesus, abrace Jesus, que Ele vai completar a obra que Ele te prometeu. Que o nosso Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família e abençoe os teus projetos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua casa e toda a tua família. Em nome de Jesus. Amém.